Como a gente vai enfrentar o PSG e o Atlético de Madrid no Mundial, eu queria falar sobre jogos contra esses dois adversários que vêm aí. O primeiro, o Atlético de Madrid, é uma coisa equilibrada. Tem uma vitória de cada um e um empate. Eu vou falar, naturalmente, sobre a vitória. Eu gosto quando o Botafogo ganha. Então, isso foi em 24 de junho de 1959. Nós ganhamos do Atlético de Madrid de 6-4. Pelada? Não sei, né? Porque vocês vão ver pelos tempos de gol como é que é. O Botafogo jogou com o Hernani, depois Adalberto, o Manga estava chegando ainda. Né? Então, o Hernani, depois Adalberto, Kaká, Tomé, depois Cetalho, grande Nilton Santos, jogando já de zagueiro, um pouquinho, com o Chicão na lateral esquerda, o Ronald, depois Tião Macalé e Didi no meio de campo, Garrincha, Quarentinha, Rossi, Zagallo, depois entrou o Neivaldo, o técnico era o Saldanha. O Atlético de Madrid tinha o Vavá, que foi para a Copa de 58, 62, e o Puskás, que foi emprestado pelo Real Madrid, o grande jogador húngaro da Copa de 54, um cara espetacular, um cracaço de bola, e foi emprestado pelo Real Madrid. O jogo começou, aí o Didi, com 19 minutos de jogo, mete uma folha seca. Para quem não sabe, folha seca era um chute do Didi, em cobrança de falta, geralmente, que a bola subia, parecia que ia embora e de repente caía. Né? Lembrava o movimento de uma folha seca no vento. E ele abre o placar com 1-0 aos 19 minutos. O Zagallo, 4 minutos depois, pimba, 2-0, 23 do primeiro tempo. Aí vem o chato do Vavá, 2 minutos depois, e diminui aos 25. 2-1 para a gente. Bom, continua elétrico o jogo. Né? Elétrico. O centroavante deles, o tal de Rolaus, acho que é assim que se fala, Rolaus, aos 30 do primeiro tempo, empatou. Mas não comemoraram muito, não, que 1 minuto depois o Rossi fez 3-2 do Botafogo. Bom, e aí teve outro gol do Rossi, já no finalzinho do primeiro tempo, aos 43, e terminou o primeiro tempo 4-2 Botafogo. Um gol de Didi, de falta, Zagallo e 2 do Rossi. Voltamos para o segundo tempo, o tal do Puskás, aquele inferno, diminuiu para 3-2, para 4-3, desculpa, aos 3 minutos do segundo tempo. Mas o Quarentinha não deixou isso chegar. 2 minutos depois, aos 5, pimba, uma piaba do Quarentinha, 5 minutos do segundo tempo, Botafogo 5-3. Mas o Puskás era chato, 2 minutos depois, aos 7 do segundo tempo, o Puskás vai e diminui. 5-4 Botafogo. Aí parou um pouquinho essa coisa elétrica do jogo, joga daqui, joga dali, um jogo equilibrado depois, né? Mas o Botafogo vencendo. E o Didi, aos 35 do segundo tempo, faz o gol da vitória. Agora, o nosso outro adversário, eu queria falar especialmente dele, porque merece um brinde. E isso aqui, ó, é um licor irlandês que é preto e branco. Excelente. Palmeira com café. Não mistura, fica preto e branco. Tanto... Olha só, pessoal, nossos futuros patrocinadores. Não percam tempo de anunciar, porque aqui vai ter merchandising. É o Sheridan. Tirou onda, Tá? hein? Então, eu queria brindar primeiro, antes de falar do PSG. Isso. Ih, rapaz. Um licorzinho preto e branco. Boa! Para falar para vocês o seguinte. 1, 2, 3, PSG, é freguês. 1, 2, 3, PSG, é freguês. Que beleza. O que o licor não faz com a pessoa, né? 75 freguesaço. Opa. 18 de fevereiro de 75. Aí fomos lá jogar em Paris. Aí eles armaram um combinado
PSG, Olympique de Marselha, e nós metemos 3-2. Os jornais acharam injusto o resultado, que o Botafogo deveria ter ganho por mais. O Botafogo jogou com Wendel, Miranda, Mauro Cruz, Osmar e Ademir Vicente, Carbone, Carlos Roberto e Marco Aurélio, Nilson, Fischer e Dirceu. Não vi notícias no jornal sobre substituições, mas deve ter tido, né? No combinado PSG Olympique, tinha jogadores feras, tinha o Trésor. Trésor foi da seleção francesa, foi um dos maiores zagueiros da história da França. Teve em 78, por exemplo. O Paulo César Caju, que tinha sido nosso, e um congolês, que era o Diabo, chamados, eu não sei como é que se fala direitinho, mas imagino que seja Pelé. Pelé. Apóstrofe Pelé, em homenagem ao Pelé. E ele foi um jogadoraço lá, lá no PSG, em 217 jogos, fez 97 gols, né? E começou fazendo 1-0 para eles, com 15 do primeiro tempo. Mas aí o Fischer, Lobo Fischer, Rodolfo Fischer, grande ídolo do Botafogo, logo depois empatou o jogo. Aí, aos 25 do primeiro tempo, o Carbone falou aí, prau, 2-1. O Fischer ficou com ciúme, porque o Carbone tinha feito gol e ele só tinha feito um, foi lá e fez o terceiro. 3-1 aos 35 do primeiro tempo. Aí, depois do segundo tempo, o Pelé diminuiu de novo, 20 minutos do segundo tempo, mas, segundo os jornais, com o Botafogo mandando no jogo, né? Então, essa injustiça de ganharmos do PSG apenas de 3-2 aconteceu em 75. Claro que eles tinham reforços do Olympique de Marselha, etc., mas nós ganhamos. Aí chega, dia 6 de agosto de 84, o Botafogo vai disputar um torneio em Genebra. Aqueles torneios que tem 2 jogos, os vencedores vão para a final, direto, e o nosso adversário foi o PSG. 6 de agosto de 1984. O Botafogo um jejum de título. E o Botafogo foi lá dentro, com Paulo César, Josimar, Oswaldo, Paulo Guilherme, Wagner Pepeta, Ademir Bigodinho, Ataíde Berg, Robertinho, Baltazar e Elinho. O jornal diz que Elton, o Luizinho, entrou e o Ondino também, mas não diz no lugar de quem. Tá? E o PSG já tinha um time bom pra caramba. Tinha o Fernandes, que foi da seleção de 84, que ganhou a Eurocopa, a França foi campeã europeia, e também jogou em 86. O Rocheteau, que foi da Copa de 82, foi campeão da Europa em 84, e também jogou em 86. Esses dois, Fernandes e Rocheteau, eliminaram o Brasil na Copa de 86. Um jogo lá que eu não me lembro o nome dele, mas perdeu um pênalti no tempo normal lá, e a gente empatou e foi para a prorrogação, perdemos nos pênaltis. Tá? Além desses dois, Fernandes e Rocheteau, o PSG tinha o Sucic, que foi o maior jogador bósnio, na época da Iugoslávia, né? De todos os tempos. E, até aquele momento, havia sido, ou pouco depois até, havia sido, naquela época, o segundo maior ídolo do PSG. Atrás apenas do Raí, que veio depois, né? Então, esse Sucic, com 4 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. Ih, olha o PSG aí. Baltazar, o Baltinho de Deus, uma paulada de fora da área, aos 15 do primeiro, empatou. Aí os caras ficaram meio assim, né? E será que dá? Será que não dá? Pimba, Baltazar aos 19, 4 minutos depois. E aos 30 ainda do primeiro, o Elinho driblou todo mundo, driblou o goleiro, meteu a bola lá dentro. 3-1 Botafogo, ainda no primeiro tempo. E o PSG, na roda, teve que se conformar com um placar, ele deve ter ficado satisfeito, de apenas 3-1. Eu já tenho o sentimento que no próximo, vai se fazer mais justiça ao Botafogo, e o Botafogo vai ganhar deles,
de uma maneira melhor, mais justa. Entendeu? Porque 1, 2, 3, PSG é freguês. 1, 2, 3, PSG é freguês. E vamos, Botafogo. Vamos ganhar esse negócio.